Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia 7 de setembro, dia que nós brasileiros comemoramos a independência do Brasil, né? Independência ou morte. E a importância de sermos independentes, de vivermos a liberdade, né? A liberdade pura. E é uma alegria estarmos juntos nessa quinta-feira. Hoje é um feriado, dia de nós refletirmos, também dia de nós rezarmos pelo nosso país, pela nossa pátria, para que o povo brasileiro realmente seja um povo feliz, possa viver dignamente nesse país de tantas riquezas, mas que muitas vezes é concentrado nas mãos de poucos e outros que tentam surrupiar o povo, surrupiando o Brasil inteiro. E assim nós queremos pedir ao Senhor essa conversão dos nossos corações e também de todos aqueles que estão à frente do nosso país, nossos governantes, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, enfim, todos aqueles que têm o poder de legislar e também de executar as leis que são feitas. Eu convido você para que juntos nós possamos escutar a palavra de Deus. Esta palavra que é vida, que é libertação, que é verdade, né? Nós vamos abrir então o Evangelho de São Lucas no capítulo 5, os versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós estamos vivendo no mês da Bíblia, né? Todo ano, nesse mês de setembro, nós católicos dedicamos à Bíblia, o livro da Palavra de Deus. Não é só uma lembrança, né? Mas o momento de nós termos um contato maior com a Palavra de Deus e tentarmos colocar em prática aquilo que nós escutamos nesta palavra. Nós ouvimos, né, esse evangelho tão lindo que fala da pesca milagrosa, onde Jesus estava ali à margem do lago de Genezaré e muita gente estava ali, comprimia, né? A palavra diz que comprimia, quer dizer, estava naquele apertamento ali, as pessoas se acotovelando para poder caber todo mundo ali. Então Jesus viu que os pescadores haviam chegado da pesca e estavam ali com suas barcas atracadas, porque estavam consertando as suas redes. Então Jesus, ele subiu em uma das barcas, na barca de Pedro, né? Será que tem algum sentido, né? A barca de Pedro. E pediu a Pedro: Pedro, retira um pouquinho essa barca, põe mais para dentro da água, que assim dá para eu poder ficar visível a todos, né? E também de uma forma que a minha voz possa chegar a todos eles. E aí o vento, né, que vinha do mar para a praia ajudava a conduzir também a voz do Senhor para que todos escutassem. Eles estavam sedentos, estavam famintos, né, da palavra de Deus, daquilo que Jesus falava. E quando Jesus falava, a graça acontecia, porque o anúncio da palavra, a exposição que Jesus fazia, sempre também era acompanhada por milagres, por prodígios, né? Certamente as pessoas iam em busca de tudo isso na presença do Senhor. E Jesus, então, quando acaba de falar para a multidão, certamente a multidão foi se dispersando, e Jesus falou para Pedro, falou para os pescadores que estavam ali: lançai a rede ao largo, né? Lançai a rede do outro lado para pescar. Eram pescadores que estavam aí. Jesus era um carpinteiro. O que Jesus entendia de pescaria? Jesus não entendia de pescaria, mas ele entendia de milagre. Jesus entendia de gente. Jesus queria saciar a sede, a fome das pessoas, queria também saciar a alma e a fé das pessoas que o seguiam. Então Jesus disse: lançai ao largo as vossas redes. A única resposta de Pedro foi essa, né? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, não apanhamos nada. Mas, né, vírgula, mas, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E o que aconteceu? Ele lançou a rede, muitos peixes vieram naquela rede. Pedro teve que chamar os seus companheiros com a outra barca e encheu as duas barcas de peixe. Quase afundaram. Então, meu irmão, a importância de nós escutarmos a palavra de Deus, sermos obedientes à palavra de Deus. Não basta nós sabermos as coisas. Pedro era craque na pescaria, mas ele não pegou nada. Poderíamos dizer, ele sabia tudo, não precisava de opinião, ele sabia onde tinha peixe, onde não tinha, onde jogar a rede, onde não jogar. Mas
Pedro abriu mão da sua sabedoria, do seu orgulho, talvez, de ser um master em pesca, e ele disse: por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. E aí aconteceu a graça. Amado e amada, quantas vezes nós também nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, e a palavra que nos fala muitas coisas, mas nós muitas vezes interpretamos essa palavra como se fosse um conto, como se fosse uma história, não é mesmo? E nós deixamos, então, passar a graça, não obedecemos a palavra do Senhor e por isso a graça não acontece. Você e eu, hoje, somos convidados a lançarmos a nossa vida de uma forma diferente, a vivermos a nossa fé de uma maneira diferente, de darmos passos novos na direção da conversão, na direção da espiritualidade, porque Pedro fez a vontade de Deus e Jesus disse para ele: olha, deixa tudo isso aí, porque de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E aí a palavra disse que, atracando as barcas na terra, deixaram tudo e o seguiram. Não foi somente Pedro, foi também Tiago e João que estavam aí. Em outra tradução da Bíblia diz que Tiago e João eram sócios de Pedro, como se fosse uma companhia de pesca, né? Tinha ali suas duas barcas. Eles deixaram tudo, abandonaram a empresa deles e abriram outra empresa, a empresa de pesca de homens, de almas. O Senhor está chamando nós também hoje, para deixarmos os nossos barcos, deixarmos os nossos apegos, deixarmos os nossos conhecimentos meramente humanos, obedecermos a Ele, fazermos a sua vontade, recebermos a sua graça e saciar também as outras pessoas com aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Amado irmão, amada irmã, como dizia no início, hoje é o Dia da Pátria. Há 201 anos atrás foi dado o grito de liberdade. Que nós possamos viver na graça de Deus, orarmos por esse nosso país. Terra de Santa Cruz, a barca de Pedro, que nós não abandonemos. Tinha outra barca ali, mas Jesus estava, ele subiu na barca de Pedro. Então tem muitas barcas que são eficientes, que são fortes, mas a barca de Jesus é a barca de Pedro. A barca de Pedro é a Igreja Católica Apostólica Romana. Subamos com Jesus. Nós que estamos na barca, não desçamos dessa barca, mas sigamos em frente, porque o Senhor está conosco. Viva o Brasil, viva a nossa pátria amada, salve Maria, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique com Deus.